Boa tarde a todos. Bom dia. Bom dia. Já estou na tarde. Sejam muito bem-vindos à plenária ordinária do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Em nome da presidente do Conselho, Daniele Heck, damos as boas-vindas aos candidatos aqui presentes. Hoje teremos as apresentações das propostas dos candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul, com foco nas políticas para a pessoa idosa. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa é composto por... Estamos com problemas técnicos. O Conselho, então, é composto por 22 membros titulares e 22 suplentes, formando um Conselho paritário. O papel do Conselho é formular, coordenar, supervisionar e avaliar a política municipal da pessoa idosa. Gostaríamos de apresentar, então, a equipe que compõe a gestão 2024-2026. A Daniele Heck, pode vir aqui na frente. Ela é presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, especialista em gerontologia e saúde do idoso, professora na área de gerontologia e também possui especialização em gestão pública. É graduada em recursos humanos e tem MBA em gestão empresarial. Com mais de 7 anos de experiência na área, atualmente é supervisora em uma renomada instituição de longa permanência para pessoas idosas. É membro do Conselho da Diretoria Executiva do Coré de Serra, na área de envelhecimento saudável. Tem vasta experiência na elaboração de projetos para captação de recursos públicos. Também a nossa vice-presidente Nicole Fiedler, que não pôde estar presente hoje, mas ela é formada em serviço social, atua como assistente social na área da pessoa idosa e políticas públicas há 8 anos. Atuou na construção do Núcleo de Acolhimento Institucional e Familiar da FAS, onde trabalhou como técnica por 7 anos. Atualmente é assistente social na Coordenadoria da Pessoa Idosa. Também nós temos a Fernanda Pimentel, que é a nossa primeira secretária, que deve estar chegando. Ela é advogada, mestre em Direito e delegada da ESA, da OAB-RS. Também é coordenadora dos cursos de Direito do grupo Unifitec. Temos também aqui a Beatriz. Pode levantar, Beatriz. Ela é a segunda secretária, acadêmica de serviço social e servidora pública há 10 anos. Então agora a nossa presidente Daniele, ela vai fazer uma breve apresentação do conselho aos candidatos, depois a gente já vai iniciar com as propostas. Bom dia a todos. Bom dia. Que bom que o microfone falhou, porque eu realmente não gosto de falar no microfone. Mas, a pedido, a gente ia fazer com o microfone. Eu vou falar bem alto para o senhor me escutar. Tá bom, seu Abrelino? Tá bom. Então tá. Pessoal, se vocês não ouvirem, pode vir mais pra frente, tá? Nós tentamos, mas deu problemas técnicos. Então, como a Carol falou, estou presidente do conselho nessa gestão. Começou agora em abril, né? Nossa gestão atual vai até 2026. E também fui presidente na gestão 2020 a 2022. O conselho, ele é um conselho relativamente novo. Esse ano a gente completa 20 anos. E a gente sabe que 20 anos é pouco para pensar em políticas públicas, né? Especialmente para as pessoas idosas. Então, além do conselho, nós também temos um fundo, que o conselho é responsável pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa. O nosso fundo começou em 2011, bem modesto. Nossa primeira arrecadação anual foi R$ 1.010,23. E aí nós alcançamos em 2012 a marca de R$ 598.769. Uma arrecadação bem maior já, né? Nosso marco maior foi em 2019, quando a gente chegou em 1 milhão. Aí isso foi gradativamente aumentando. E no ano de 2020, apesar do Covid, nossa arrecadação histórica, R$ 2.396.891,67. Foi um susto, né? Porque para quem tinha uma arrecadação de 500 mil, arrecadar 2 milhões, a gente precisava se reorganizar aqui para poder aplicar esse recurso com segurança, né? Nossa principal preocupação é aplicar o recurso do fundo com segurança. Então, nós trabalhamos em fortalecer o conselho.
titulares e 16 suplentes. Nós passamos para 22 titulares e 22 suplentes. E isso é muito importante, porque o conselho só existe por causa dos conselheiros. A gente não tem que estar aqui só uma vez por mês em plenária. A gente precisa atuar ao longo de todo o mês. Precisa de uma participação ativa, tanto do titular quanto do suplente. Outra coisa que também mudou a questão do nosso fundo foi a alteração da lei. Então, desde 2022, a gente alterou a lei e pode, além da destinação natural do imposto de renda, agora as entidades podem apresentar projeto para captar o próprio recurso. E isso faz com que aumente a arrecadação, porque a entidade pode buscar também fora do município. Então, por exemplo, o ano passado, até o final do ano, sendo que a nossa maior arrecadação é dezembro, né? Mas durante todo o ano passado nós arrecadamos R$ 2.197.640,99. Esse ano, no primeiro semestre, nós já chegamos a R$ 1.856.573,98. Isso por quê? Porque nós estamos com 4 CACs em andamento, 2 entidades captando recursos. Uma entidade captou mais de 500 mil fora de Caxias. Isso vai cada vez fortalecer mais o nosso fundo. E isso também vai fortalecer o nosso conselho. Por isso que nós achamos que era importante trazer vocês aqui, para vocês entenderem a importância do nosso conselho. Não só pela questão de recursos, né, mas por todo o trabalho que nós estamos fazendo. Então, tem o programa Cuidado Subsidiado, que vocês, né, todos já sabem. A partir de janeiro de 2025 vai ter um repasse de 2 milhões do Fundi, e depois de 24 meses esse projeto, o programa Cuidado Subsidiado, ele deve integrar o orçamento da política de assistência social municipal, né? E nós também temos uma outra questão, que é um diagnóstico da população idosa do município. Nós vamos destinar 1 milhão. E esse diagnóstico, a ideia é que ele seja, talvez o termo seja lançado ainda este ano, nós estamos trabalhando no termo. Vai ser uma parceria, nós votamos na última plenária, vai ser com a UX, por dispensa de licitação, não vai ser necessário fazer uma licitação, vai ser com a UX. E é 1 milhão que vai ser investido. Mas para que tenha sucesso, a gente vai precisar do apoio das secretarias. Porque a UX, ela vai em loco, sim, vai conversar com as pessoas, vai nas comunidades, mas também vai precisar das informações das secretarias. E outra coisa que a gente também precisa, que vocês pensem quando vocês forem escolher os secretários, qual que vocês querem ganhar, que vocês avaliem com carinho quem vai vir para cá. Porque são 2 conselheiros em cada secretaria, o titular e o suplente. E o conselheiro ele tem que vir sabendo que ele tem que trabalhar. Não é um ou outro, é os 2. E a gente precisa da dupla para fazer o nosso conselho crescer cada vez mais. Nós queremos no próximo ano aumentar ainda o número de membros, cada vez mais, ter mais integrantes, para que a gente possa se fortalecer. O ano que vem nós temos também a Conferência Municipal da Pessoa Idosa, que nós precisamos organizar. Então é um ano muito importante para a população idosa. E nós contamos com o apoio de vocês. E também a pedido da prof, para falar mais alto, prof. Seu Aurelino está me ouvindo, né? Estou aqui. Como não vai ter espaço para perguntas, a prof pediu para a prof Verônica, trouxe uma questão que eu não tinha me atentado, que é como que vocês vão, para vocês pensarem, né? Como que vocês vão trazer a população idosa para as urnas, as pessoas com 70 mais, porque afinal eles não têm mais obrigatoriedade de votar, né? Para que vocês também pensem isso ao longo da campanha de vocês. Certo? É um prazer ter vocês aqui com a gente. E esse pessoal veio muito empolgado para ouvir as propostas. Está sendo gravado, porque como o seu Aurelino disse, depois a gente vai cobrar, né, seu Aurelino? E olha, conhecendo o seu Aurelino, pode ter certeza que a gente cobra mesmo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Vamos ver se o microfone vai funcionar agora. Então vamos iniciar as apresentações dos candidatos. Pedimos a todos os presentes que mantenham o silêncio durante as exposições. De acordo com as regras eleitorais, não serão permitidas perguntas. Cada candidato terá 15 minutos cronometrados para sua apresentação. Quando faltar 5 minutos para o término do tempo, será mostrada uma placa
apresentações seguirão a ordem alfabética. O primeiro candidato será Adilóide Domênico, seguido por Denise Pessoa, Felipe Gremel-Maier e, por fim, a candidata a vice-prefeita Gladys Friso. Então, passo a palavra ao primeiro candidato, Adilóide Domênico. Bom dia a todos. Microfone é problema no mundo inteiro, mas aqui em Caxias é pior ainda, porque aqui até choque me dá. Não vamos se surpreender. Bem, antes de mais nada, eu acho que, por si só, eu sou o candidato que já tem que entender um pouco da política de idosos em função da idade, né? Sou o candidato mais velho da turma, somos eu e o seu Abrelino aqui que podemos, né? O resto são jovens, tem toda uma caminhada pela frente. E eu acho que muito importante, além das propostas, daquilo que a gente fez e das propostas que cada um de nós vai colocar no seu plano de governo, eu acho que melhor nem... O microfone aqui, se o pessoal tiver dificuldade, pode vir mais para frente, que tem bastante lugar. É conhecer o histórico de cada um, né? E, em primeiro lugar, que a gente tem que gostar dos nossos pais, nossos avós, das pessoas idosas, é o primeiro caminho. Eu convivo, desde 1984, eu fiz a opção de pagar plano de saúde, eu, pessoa física, para meu pai, minha mãe, meu sogro e minha sogra. Infelizmente, eles foram falecendo, o sogro faleceu em 99, o meu pai em 2006, minha mãe em 2014, mas eu tenho a avó, minha sogra, no caso, a esposa já faleceu, mas eu cuido dela com todo carinho e pago o plano de saúde até hoje. E faço questão, sempre que eu posso, de almoçar com ela. Está com 99 anos, está muito bem de saúde, os exames dela são de dar inveja para muita gente jovem. E tudo tem a ver com o cuidado. Ela mora na mesma casa há 89 anos, então ela está no seu lugar, no seu aconchego, aonde ela passou toda a vida. E isso faz uma diferença, porque ela fica ali na área. Hoje ela se locomove com uma cadeira de roda, até porque para caminhar ela tem bastante dificuldade. Mas tem memória boa, não é surda, fica ali na área tomando banho de sol e conversando com as vizinhas, o pessoal que passa. Então o idoso é isso, nós temos que ter ele sempre muito próximo de nós e tratado com muito carinho. Isso dá uma sobrevida muito grande. Esse exemplo a gente está tendo aí com a avó Geni, né? Fez 99 anos dia 25 e vai longe, né? Pela saúde, por aquilo que ela tem. Eu trouxe anotado algumas coisas daquilo que a gente fez, né? Em primeiro lugar foi levar a coordenadoria do idoso para dentro da Secretaria de Segurança e Proteção Social, que eu acho que é onde ela deve estar. A retomada das reuniões da rede, o comitê intersetorial, né, de enfrentamento à violência à população adulta, que isso já melhorou bastante, inclusive com o Disque 100, porque a gente sabe que no passado tinha muita dificuldade, às vezes, de se poder fazer a denúncia de algum idoso que não estava sendo bem cuidado, bem tratado. A captação, que a presidente já falou, foi um avanço que fizemos junto, e cumprimentos ao Conselho do Idoso, porque teve a visão de ajudar a fazer essa lei que hoje permite a captação de recursos. Isso, à medida que for sendo divulgado, isso vai dar um ganho muito grande, porque, como foi dito pela presidente, tu pode captar não só lá no município, mas também fora do município, né? Nós temos algumas metas, então, para 2025 e 2028, que é fortalecer a coordenadoria da pessoa idosa, que esse está no nosso plano de governo, né? A rede de proteção, que tem que ser fortalecida, e Caxias foi considerada a cidade amiga da pessoa idosa. Isso não é pouca coisa, isso é muito importante. Para tu chegar aí, tu tem diversos requisitos que têm que ser preenchidos, e Caxias atendeu e está preenchendo esses requisitos. Projetos que estão no nosso plano de governo, e quando se coloca no plano de governo, tu tem que cumprir, e nós estamos trabalhando para isso, que é o projeto Remédio em Casa, onde já estamos negociando com o Correio uma tarifa
módica para que se faça a entrega do medicamento em casa para os idosos, levando em consideração hoje que o remédio que falta e que provoca essas longas filas ali no SES não é o remédio de responsabilidade do município, é o da União e do Estado. Então aqui não é o sentido da crítica, mas é o sentido por que nós queremos fazer a entrega do remédio em casa. Nós estamos indo a Porto Alegre quase todos os dias buscar remédio, mas falta. Então a pessoa que iria uma vez por mês para pegar 3 ou 4 medicamentos, ela vai 3, 4, 5 vezes e engrossa as filas, de maneira, né, que a gente tem levado muita crítica, e criticar é fácil, agora tem que ver a origem do problema, e é isso que está acontecendo. A pessoa vai lá para buscar 3 remédios, encontra um, às vezes 2, às vezes nenhum, aí ela volta na outra semana, volta outra vez, então a fila se torna tão grande que nós descentralizamos 5 UBS para aliviar a farmácia do SES, todas têm bastante movimento e a fila não para de aumentar. Inclusive buscando a locação de um prédio maior para que as pessoas possam ter mais guichê de atendimento e possam ficar no abrigo e não ficar ali fora na fila. Isso está bem adiantado e a gente espera conseguir implantar isso aí muito em breve, talvez, ainda o mês que vem, a gente já tenha definido o contrato. Vagas em casa de repouso, né, ampliar e qualificar as vagas para idosos em casa de repouso, garantindo um ambiente seguro e confortável. Cuidado subsidiado, que é um avanço grande, está no nosso plano de governo para a gente continuar, que isso são as 2 pontas que nós temos que cuidar. O bebê, nós estamos lançando o programa Mãe Canguru, pagando o valor, uma bolsa de R$ 1.200 para que a mãe fique em casa no primeiro ano. E para os idosos também, nós estamos trabalhando essa questão do cuidado subsidiado, que é o que faz a diferença. Isso eu tenho na prática ali com a sogra, o quanto isso tem dado para ela uma tranquilidade, uma vida boa, com qualidade de vida, dela se sentir importante, porque ela, apesar de se locomover com mais facilidade com a cadeira de roda, ela também gosta de ficar ali junto à mesa, ajudando a preparar o almoço. Sempre ela quer provar aquilo que a empregada está fazendo, porque são daquelas cozinheiras de antigamente que tem gosto por cozinhar, por fazer as coisas, faz o seu tricô, assiste às suas novelas, né? Então ela consegue ter uma vida, e é isso que nós queremos. Então o cuidado subsidiado, onde as famílias ou algum parente possa acolher sem distanciar a pessoa do seu lar, da sua residência. Também está no nosso plano de governo a parte do programa do esporte inclusivo. Hoje a Secretaria do Esporte e Lazer ela tem 2 programas com mais ou menos 4.500 idosos participando. O Conviver com 3.000 e alguma coisa, 3.050, 3.060, e o outro com 1.500. Isso tem trazido qualidade de vida, é um programa que vai bem e que a gente pretende continuar investindo e também incentivando. Implementar um programa de acessibilidade integrado para idosos, né, adaptando as calçadas e vias públicas. Aqui nós, com a criação da Secretaria de Zeladoria da cidade, nós vamos trabalhar muito forte essa questão. Tem problema do tem, mas tem muito problema também de responsabilidade do proprietário do imóvel. E ali nós vamos ter que agir com mais rigor na fiscalização e notificação para que as pessoas cuidem mais do passeio. Uma queda para um idoso é algo muito perigoso, muito ruim, e isso nós temos que... E não é só para o idoso, a calçada boa em condições, ela é boa para todo mundo, para quem se locomove. Nós temos aqui um atleta, corredor, né, candidato, sabe disso, né, o quanto é importante essa qualidade. Então, isso aí, seguramente, nós temos que trabalhar muito forte, está no nosso plano de governo e nós vamos agir com muito rigor. A outra questão, que já foi encaminhada à licitação, infelizmente, das 24 empresas que se habilitaram
nenhuma tinha o credenciamento do Ministério da Saúde, tivemos que republicar o edital, que é a telemedicina. A telemedicina será um conforto muito grande, mas principalmente para a pessoa idosa, para poder fazer renovação de receita, uma revisão de consulta, uma consulta básica, normal, ela vai fazer de casa pelo computador, pelo celular, e aí às vezes a pessoa diz assim, ah, mas o idoso não tem toda essa habilidade para ligar um computador, mas todos têm por perto ou um neto, ou um filho, alguém, e os idosos hoje estão se habilitando muito bem, sim. A gente vê eles no uso do celular, nas redes sociais, no WhatsApp. Isso é uma questão de tempo. Alguém vai ensinar e eles vão ter esse conforto também em casa, porque a gente sabe que enfrentar fila em UBS, em postinho, com o rigor do inverno que é o nosso. Esse ano, então, foi o inverno bem atípico, frio e umidade. É tudo que não precisa para uma pessoa idosa ir para a fila, ficar aguardando ali para fazer uma consulta onde ela vai poder fazer em casa. Então isso está no nosso plano de governo, nós pretendemos implementar ainda esse ano, mas com certeza evoluindo e colocando em prática com muita ênfase o ano que vem, e esse será um programa para os caxienses. Que normalmente o sistema nosso de saúde, Caxias e vocês, pagam uma conta de 49 municípios. E os idosos já pagaram bastante, portanto eles merecem ter todo o atendimento e todo o conforto, porque se tem alguém que pagou bastante imposto, é o idoso, pela lógica, pelo natural. Então esse programa está sendo buscado para ser implementado para os caxienses. Então, tenho certeza que nós vamos continuar nessa evolução junto com o Conselho, e essa questão da indicação dos 2 membros pode nos cobrar, porque realmente nós temos que indicar pessoas que venham a contribuir, senão nós vamos estar gastando para pouca eficácia, e isso a gente não quer. Tá bem, gente? Agradeço a oportunidade e podem contar conosco. Muito obrigado. Oi. Agora sim. Acho que é a localização. Não. Aí é a localização. Agora não funciona. Bom, gente, bom dia a todos e todas. Eu peço desculpa um pouco a minha voz, a gente anda falando demais, né? E aí a voz fica aí, as mudanças climáticas deixam a voz um pouco rouca. Primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco com vocês. A gente sabe a importância das políticas para a pessoa idosa, e o Conselho tem sido muito ativo, tanto que aqui o histórico que foi trazido mostra, né, a evolução de várias políticas, especialmente toda essa questão do fundo, né, que é uma campanha de arrecadação, e isso mostra o quanto vocês têm se mobilizado, né? Eu, quando estive na Câmara de Vereadores, eu lembro muitas vezes, né, de vocês lá fazendo a campanha, né, para arrecadar para o fundo, e sempre muito presente e muito ativos. Então, queria dizer primeiro que a gente tem a gente fez o nosso programa de governo, a gente até comentava antes, né, que a gente tem recebido ainda sugestões do programa, e nós vamos apresentar uma nova versão dele, né, até para acolher as demandas que a gente tem recebido. Então, se vocês consultarem hoje na Justiça Eleitoral, o nosso programa não está completo, né? E nem sei se vai estar, né, um dia, porque é tanta sugestão que a gente tem recebido, mas a gente deve oficializar ele no final da semana que vem, e aí a gente vai acolher mais as demandas aí que a gente está recebendo. Bom, a questão das políticas para as pessoas idosas, a gente precisa priorizar, né, nesse momento que a gente está, historicamente, até porque o Rio Grande do Sul é um dos estados com maior população idosa, né? E assim, Caxias também, a gente tem números, né, mais de 80 mil idosos, né, em Caxias do Sul,
então é um percentual bastante considerável. Há uma estimativa, né, pelo IBGE de que daqui 20 anos a gente vai ter uma grande população idosa, né, muito superior às das crianças, inclusive eu estarei nesse público. Então a gente precisa pensar sim as políticas e, claro, a evolução, e a gente pensar que quando meus pais eram crianças, eles tinham vários irmãos, né? E hoje a gente vê que a questão da natalidade tem diminuído muito, né? Digamos, nós ali, da minha família, de 3, eu tenho mais 2 irmãos, mas de nós 3 só tem um filho, né? Que é o meu. Então isso vai diminuir muito, e a responsabilidade da família, do cuidado com os idosos, a gente vai ter mais idosos, talvez até do que crianças e jovens. Quem vai cuidar dos idosos? Então a gente precisa olhar muito atento para essa política, porque os dados do IBGE mostram de que a pirâmide vai mudar, né, da população. Então, eu acho que nos últimos anos a gente teve acho que já tivemos algumas políticas importantes que foram aprovadas, né? O PEP criou o conselho, né, em setembro de 2003. O Sartori, como prefeito, ele criou o fundo em 2011, né? Então, que foi, imagina, 2011 para agora, né, o quanto vocês evoluíram, né, na arrecadação. O Alceu criou a coordenadoria e a política municipal do idoso em julho de 2013, a partir de uma proposta do conselho, né, que foi apresentada em fevereiro do mesmo ano. Então, sempre com um diálogo com o conselho. E em dezembro de 2023, né, foi aprovado o programa Cuidado Subsidiado, que é um programa extremamente importante. Inclusive, eu já estive no Ministério de Direitos Humanos, tratando lá com a diretoria da pessoa idosa, e falava sobre esse programa. E eles acharam muito importante, né, e inclusive com a vontade de vir conhecer a partir da implementação desse programa, porque é algo inovador, e necessário. A gente tem ouvido, eu escuto isso há muito tempo, assim, de ter essa... Então, talvez possa ser também um espaço de fazer um piloto, um modelo, né, para o Brasil, uma política aí, porque vai mudar toda essa questão da pirâmide, não é só em Caxias do Sul, vai ser no Brasil como um todo, né? Então, das propostas que a gente tem apresentado, né? Tudo bom? A gente tem, acho que tem vários temas que a pessoa idosa aparece de forma transversal, porque sim, utiliza educação, utiliza esporte, utiliza a questão da saúde. A gente entende que a saúde, claro, é prioridade, né? Então, a questão da descentralização das farmácias, do CES, a gente precisa aprimorar, melhorar isso, né, para conseguir ter mais próximo dos moradores o acesso ao medicamento. Além disso, a gente entende que a questão de criar uma farmácia 24 horas, para também fora do horário, do horário comercial, poder acessar os medicamentos, potencializar o remédio em casa, que sim, é uma forma de atender a população idosa, porque hoje eu tenho várias pessoas idosas da família, conhecidos, vizinhos, né, e o pessoal, o que eles dizem? Lá na farmácia do CES, quase todo mundo é idoso, né, que vai na farmácia do CES. Então, tipo, a fila prioritária é maior do que as filas, né, normais. Então, então a gente precisa melhorar essa descentralização para poder atender, porque realmente esperar 3 horas, né, na fila, chegar lá e não ter a medicação é realmente desumano. Então a gente precisa olhar essa questão do atendimento das pessoas idosas. Além disso, a gente pensa em criar um centro de referência da saúde da mulher, né? Porque o centro de saúde e também da pessoa idosa, né? Que inclusive já está sendo gestionado junto ao Virvi. Eu estive com vocês, inclusive no ano passado, numa reunião que a gente apresentava com algumas pessoas do conselho, acho que não eram tantas, né? Mas acho que tinha algumas pessoas do conselho, em que a gente apresentava uma emenda de R$300 mil, né, para o Centro de Referência de Saúde da pessoa idosa, que vai funcionar ali no Virvi. Então, acho que esse centro ele é extremamente importante, assim como o Centro de Referência da Saúde da Mulher, que também vai fazer o atendimento especializado na questão das mulheres. Bom, nas nossas propostas que estão registradas, né, quer dizer, que a gente vai registrar agora no programa, né? Então, tem esses da saúde, implementar o programa do cuidado, apoiar a implementação, né, do programa do cuidado subsidiado, porque no início ele começa com o recurso do fundo, né, e depois o município vai ter que arcar, então, né, com esse financiamento.
apoiar a implementação do Centro de Referência de Atendimento à Pessoa Idosa, né, que é um ambulatório para prestar atendimento de uso exclusivo para os idosos. Promover a mobilidade e acessibilidade das pessoas idosas, né, nessa questão da cidade, do direito à cidade, com faixa de pedestre, semáforo, rampa, né, transporte público adaptado, toda essa questão de que o idoso, né, do que a pessoa idosa possa acessar, né, a cidade de uma forma, né, eu sou arquiteta, né, então eu sempre penso que a cidade ela precisa se adequar às diferenças das pessoas, né, então a gente precisa pensar essa questão da cidade. A promoção do envelhecimento ativo, então promover a oportunidade de participação social, que já falavam da conferência que vai ter o ano que vem. A última conferência que foi em 2018, se eu não estou enganada, né? E teve várias lá recomendações, algumas, né, seguiram, outras não, mas tem muitas ideias. Eu acho que a gente precisa atualizar, até pensei, eu busquei o relatório das conferências, porque a gente acredita muito na participação social. Um dos nossos compromissos é retomar o orçamento participativo, que é uma forma das pessoas participarem e ajudarem a construir as alternativas para a cidade. Se por certo não tem recurso para tudo, a gente discute juntos e define prioridades. Então eu acredito na participação. A gente sabe que lá no governo Pepe tinha um orçamento participativo, depois nós tivemos com o governo Sartori e ao seu orçamento comunitário, e o último prefeito que teve um mecanismo assim, de participação e na definição de orçamento foi o prefeito Alceu. E a gente acredita nesse formato de participação. Então, para nós é extremamente importante, né, a conferência, a gente olhar o que vai ser encaminhado da conferência, atualizar, porque quando eu olhei em 2018 eu digo, meu Deus, né, já faz tempo. Então, a gente precisa atualizar essas demandas, ver esse diagnóstico, ver o que realmente a pessoa idosa está precisando, né? Porque não é certo eu chegar e dizer, eu acho que tem que ser assim assado, né? A gente escuta e cada um fala, né? A gente faz política a partir das demandas das próprias pessoas e das suas realidades, né? Então a gente vai promover essas oportunidades de participação social, atividades culturais, recreativas e programas de saúde para a pessoa idosa, para ajudar a reduzir o isolamento social e a dependência, fatores que podem aumentar o risco de violência. A questão da violência também é extremamente importante que a gente olhe, porque quanto mais isolada estiver a pessoa idosa, menos protegida ela vai estar, porque a gente não vai ter como saber como essa pessoa está. Então, quanto mais a gente socializar, a gente vai ter condições, né, de identificar se tem algo estranho, né, acontecendo com ela. Aumentar as vagas para as pessoas idosas em casas de repouso, promovendo segurança e conforto, a manutenção de projetos na área de esporte, né, como o Conviver, ligado à SMEL, aprimorar a parceria com o cartório do idoso na política de combate aos diferentes tipos de violência contra as pessoas idosas, promover políticas de qualificação do atendimento à pessoa idosa em políticas como saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer e habitação, promover campanhas educacionais contra a violência, o etarismo e todos os tipos de preconceito contra a pessoa idosa. Acho que essa questão do preconceito, a gente precisa falar sobre isso. Porque as pessoas, às vezes, tratam como se fossem, como se a pessoa idosa fosse descartável, né? Poxa, contribuiu a vida toda, então a gente precisa trabalhar, falar sobre isso, né? Para a gente educar as novas gerações sobre respeito. Opa, já? Vaquinha. Capacitar os profissionais, né, socioassistenciais de saúde, assistência social, policiais e outros que trabalham com as pessoas idosas no reconhecimento e no manejo de casos de violência, desde a abordagem sensível, a escuta qualificada, a oferta do suporte necessário para a superação de situações. Porque às vezes a pessoa idosa, ela não vai numa delegacia, mas ela vai na UBS, né? E aí a pessoa que atende, de repente, identifica ali alguma coisa, algum tipo de violência, e às vezes, não vou eu dizer, vocês conhecem muito bem, às vezes a violência acontece dentro de casa, né? E aí é meio difícil a mãe dizer que o filho, né, é difícil. Então a gente precisa, né, trabalhar formas de tratamento, né, capacitar os profissionais para ajudar a tirar essa pessoa, né, da situação de violência. Então acho que a gente precisa ter um cuidado, né, aquela história de meter a colher mesmo, mas ter um atendimento qualificado, né, para compreender as sensibilidades das situações. A gente pretende também valorizar e aprofundar o trabalho com a Associação dos Clubes de Mães, né? A gente sabe que a associação hoje, a CEMEX, em Caxias do Sul, é a maior organização de mulheres em Caxias.
A gente conseguiu, já destinou recursos para a construção da sede da CEMEX, né? Elas vivem, não sei se tem alguém da CEMEX aqui, não sei se tem, não, acho que não, mas as gurias ali, né, as mães, elas têm, nos últimos anos, trocado de lugar, utilizado lugares emprestados, né? Agora elas estão no ponto de cultura aqui da UAB. Então a gente precisa ajudar elas a construir, né? A gente já tem recurso, então tem que fazer com que saia do papel aí o projeto da sede da CEMEX, porque é um espaço extremamente importante para essas mulheres. A maioria são pessoas idosas, né? E que ali se reúnem, né, e conversam e se ajudam, né? E vão trocando ideia, porque é isso, a gente precisa socializar as pessoas idosas, né? Fazer com que elas saiam do isolamento, para que a gente consiga cada vez mais, né, ter informações e poder pensar políticas de cuidado. Agora, no isolamento a gente não identifica. Então, para finalizar, dizer que da nossa parte também a gente apoia essa política de fazer um diagnóstico, né, da situação das pessoas idosas, porque é um desafio, mas é extremamente necessário para a gente pensar política pública, né, assertiva. Então, fazendo o diagnóstico, a gente vai conseguir identificar as políticas que são necessárias, assim como a participação na conferência da pessoa idosa. E também dizer que o nosso compromisso é trazer novamente aí a Casa da Cidadania, organizar espaço, né, para os conselhos, porque como a gente acredita em participação social, não é só acreditar e abrir espaço para participação, mas também dar condições de trabalho para os conselhos que fazem um trabalho, né, voluntário, grande parte do conselho, né, alguns são servidores públicos, mas no geral, então, é um trabalho voluntário e que ajuda a construir política pública. Então, da nossa parte, todo o nosso apoio aí ao conselho. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia a todos. Uma saudação especial, candidata Denise, candidata Diló, candidata vice Gladys. Saudação também ao Michel, meu candidato a vice, a Dani, presidente do conselho. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu não tenho dúvida da importância desse momento, até para que a gente possa apresentar o que a gente pensa com relação à população idosa de Caxias do Sul, e as mais variadas vertentes, e também aquilo que a gente já fez pensando na pessoa idosa. Eu tive a alegria de ser secretário de Esporte e Lazer da cidade por três anos, depois sou vereador e fui presidente da Comissão do Idoso também, e nesse trabalho todo nós tivemos algumas conquistas bem importantes, e eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui, porque nós tivemos uma luta muito grande com o Conselho do Idoso, inclusive, quando nós conquistamos para Caxias do Sul o cartório do idoso. E eu tenho a certeza que essa etapa foi vencida, e hoje os idosos têm um ponto de referência policial, porque os crimes contra os idosos são os mais variados, muitos deles dentro de casa, muitos deles através da família, e o cartório do idoso veio para trabalhar essas questões. Eu acho que o próximo passo agora, Dani, acho que o município tem que fazer uma parceria com o Conselho do Idoso novamente, é a busca pela patrulha do idoso. Isso nós vamos trabalhar muito essa questão, é claro que é uma questão do Estado do Rio Grande do Sul, mas o município pode auxiliar, assim como nós auxiliamos a vinda do cartório do idoso para Caxias. Eu acredito que a patrulha do idoso é importantíssimo para a gente poder suprir algumas dificuldades que os idosos passam com relação à violência aqui na cidade de Caxias do Sul. A questão do trabalho feito pela Secretaria de Esporte e Lazer, na nossa visão, ele é fundamental. Nós temos que cada vez mais ampliar isso. Na época que eu fui secretário, nós fortalecemos muito o projeto Conviver. A gente tem a noção da importância que isso tem do reflexo do conviver na vida social, não só do idoso que frequenta, mas da família do idoso que frequenta esses projetos sociais da Secretaria de Esporte e Lazer. Na época nós tínhamos o Ritmo Movimento também, que era um outro público. Tem o câmbio, que deve ser fortalecido, que deve ser oferecido para mais pessoas. Então nós temos a certeza de que a inserção do idoso em modalidades esportivas é fundamental para a qualidade de vida, para que eles possam ter uma vida mais saudável, porque a pirâmide já está invertendo, né? A candidata Denise acabou de dizer isso aqui, a gente tem esses números também.
A pirâmide já está invertendo na nossa região, não é só Caxias, toda a nossa região, essa pirâmide está invertendo. E nós temos que ter uma visão de futuro diferenciada com relação a esses temas todos. Então, não tenho qualquer dúvida, nós não temos qualquer dúvida da necessidade que é oferecer alternativas para os idosos, e as academias da melhor-idade também estão aí para auxiliar nesse processo, né? Um processo que começou lá no governo Sartori ainda, e hoje são mais de 60 academias na cidade de Caxias do Sul, e essas academias também ajudam a levar saúde, não só física, mas saúde mental também para os idosos de Caxias do Sul. É importantíssimo nós trabalharmos o idoso voltado também para as questões da cultura. Nós precisamos inserir cada vez mais o idoso e oferecer oportunidades através da Secretaria da Cultura, das mais variadas ações que acontecem na Secretaria da Cultura no município, e encontrar outras alternativas também através da cultura. A gente entende que esporte, cultura e turismo devem estar ligados diretamente à população idosa. Inclusive, né, um dos públicos que mais viaja são os idosos, e Caxias do Sul precisa ter políticas de turismo voltadas para os idosos. Eu falo isso com maior tranquilidade, tenho um mestrado em turismo, e a gente sabe o quanto é importante que o idoso tenha alternativa, tenha opção e tenha programas voltados a ele através da Secretaria de Turismo. Então, tanto para nós atrairmos a população idosa para vir a Caxias do Sul, como para os nossos idosos aqui estarem inseridos nos movimentos turísticos da cidade, e por isso que a gente vai criar no governo um programa de engajamento comunitário que vai ter um reflexo muito forte para a população idosa, e eu tenho certeza que vai ter um benefício mental, físico e de conhecimento e pertencimento da cidade, porque os idosos, se a cidade chegou do tamanho que está hoje, é muito por causa da população idosa que fez a cidade chegar e se desenvolver até esse momento. Então nós precisamos oferecer, através do turismo também, diversas outras alternativas para a população idosa de Caxias do Sul. Acho que a acessibilidade é uma unanimidade entre os candidatos, né? Oferecer acessibilidade, sejam elas nas calçadas, nas paradas de ônibus, nos veículos de transporte. Isso o município tem que cobrar muito, tem que fazer a sua parte também, exigir dos proprietários, mas o município também tem que fazer a sua parte com relação à acessibilidade. Nossa ideia também é criar um programa de planejamento que a gente tenha uma luta de reinserção do idoso no mercado de trabalho. Isso é fundamental hoje, porque eles estão, infelizmente, não têm essas alternativas em muitos locais, e nós precisamos, em parceria, e nada disso se constrói de forma isolada. O município precisa fazer parceria com as mais variadas entidades, seja elas através do governo do estado, do município mesmo, dos conselhos, para que a gente possa ter alternativas de reinserção do idoso no mercado de trabalho. Isso é fundamental na nossa visão também. A criação do ambulatório para os idosos, já existem negociações, existe conversa sobre isso. Nós seremos parceiro na criação do ambulatório para os idosos. Apoiaremos sim o fundo do idoso, apoiaremos muito o fundo do idoso. A gente sabe que o trabalho, né, Vargas, foi feito nesses últimos anos de crescimento, né, um crescimento exponencial, e que precisa cada vez mais. Isso é lógico. Estaremos ao lado do Conselho de Idoso, da Coordenadoria de Idoso, e potencializando com tudo isso o fundo do idoso. Outro que está no nosso plano de governo, para a gente poder diminuir as filas da aquisição de exames e consultas, que vai ter um impacto na população idosa também, algo que já foi feito em uma cidade vizinha aqui, que é o chamamento público da contratação de consultas e exames, para a gente poder acelerar a fila, porque o idoso não tem tempo para esperar, e o idoso precisa ser atendido de forma mais rápida. Então isso já foi feito em outras cidades, e está no nosso plano de governo o chamamento público para a contratação de exames e consultas para a nossa rede. A descentralização da distribuição de medicamentos, isso é importantíssimo para a população idosa, então a gente tem isso muito claro para esse processo todo. Um trabalho de prevenção de doenças geriátricas. A Coordenadoria do Idoso hoje está dentro da Secretaria de Segurança e Proteção Social, e na nossa visão, o Proteção Social, ele traz muito a questão da conscientização, da prevenção, e o idoso também precisa ser prevenido de várias situações. Meu pai era geriatra, e a gente sabe o quanto isso tem de importância na saúde da população idosa. Então nós vamos trabalhar muito campanhas de prevenção a doenças na população idosa. O investimento, sim, e o apoio à telemedicina vai ter um reflexo muito grande para o idoso.
Outra situação que nos preocupa muito, nós temos que fazer com que o PROCON atue muito, na defesa do idoso. Então, nessa questão da vulnerabilidade, sejam elas das mais variadas formas. A gente sabe quanta oportunidade tem de golpe contra o idoso, né? Não só nas ruas da cidade hoje, mas está na mão do idoso hoje a questão do telefone, né? Então, quantos crimes acontecem diariamente que os idosos são acometidos porque são ameaçados, enfim. Então, o PROCON tem que ter um papel fundamental, e aí, novamente, é uma parceria não só do PROCON, mas o cartório do idoso, o PROCON, o município e todas as entidades que estão inseridas nesse movimento todo que tem na importância da população idosa. Então, a gente acredita muito nessa necessidade, no papel fundamental que é a rede trabalhar de forma unida. O município precisa ser quem puxa, quem coordena todo esse processo, mas tem que respeitar e muito entidades. O Conselho, que reúne diversas dessas entidades, somos parceiros na ampliação também, e o Conselho tem um papel fundamental de levar para o município a necessidade, as políticas públicas voltadas para os idosos. Nós temos a convicção da importância que isso tudo tem, do quanto isso vai refletir positivamente na população, por isso que a gente acredita que o idoso deve estar inserido em políticas públicas das mais variadas secretarias do município, seja através da FAS, seja através da Secretaria de Segurança, seja através da Secretaria do Esporte, que já tem um grande trabalho e precisa ser cada vez mais ampliado, né? A gente sabe, eu fui secretário de Esporte, sei a qualidade dos profissionais que trabalham na Secretaria de Esporte e Lazer, e o quanto eles fazem bem para o idoso, o quanto esses projetos do esporte voltado para o idoso, eles têm uma importância não só física, mas muitas vezes até mais psicológica, porque o idoso acaba sendo afetado. Então nós vamos fortalecer muito a Secretaria de Esporte e Lazer nessas áreas voltadas para o idoso. Então, na nossa visão, nós temos que ter esse caminho do idoso dentro da Prefeitura Municipal, nessas mais variadas áreas, que elas conversem entre si e que elas possam atender o idoso lá na ponta. Então, no nosso plano de governo tem essa transversalidade entre secretarias, através da FAS, da educação, da cultura, do turismo, do esporte, com os conselhos. Ixi, já está acabando. Falta 5 minutos. E então a gente tem a noção da importância dessa transversalidade que tem da política pública do idoso voltada para todas essas áreas, e obviamente que o município não pode estar fechado para si, ele tem que buscar através de outras entidades, e o Conselho de Idoso está aqui para dar um exemplo com relação a isso, mas nós temos que conversar também com as forças policiais, porque a gente sabe o quanto o idoso ele é procurado diariamente, né? E aí tem o cartório do idoso que vai fortalecer isso. Então é trabalhar em rede cada vez mais e buscar alternativas para que os idosos tenham cada vez mais tranquilidade, segurança, que a gente possa oferecer para eles tudo aquilo que eles já ofereceram para a sociedade até os dias de hoje. Então, nós temos a convicção da importância que tem o idoso, do movimento forte que precisa ser feito para essas campanhas de conscientização, para mostrar para a comunidade o quanto o idoso é importante, o quanto o idoso fez para a cidade de Caxias do Sul e o quanto a cidade hoje precisa devolver para o idoso em políticas públicas, e entre elas essas que já acontecem, mas nós temos que ampliar isso, temos que oferecer mais alternativas, e eu tenho certeza que a gente pode, através dessas áreas todas que eu comentei com vocês, oferecer políticas públicas diferenciadas e fazer com que o idoso em Caxias do Sul tenha um tratamento diferente, tenha mais alternativas, tenha mais possibilidades e que possam estar inseridos na política pública. A gente sabe que as mulheres idosas têm uma participação muito maior, e a gente percebe isso nos grupos da Secretaria de Esporte, por exemplo. 95% do público são mulheres que frequentam, e a gente precisa achar formas de provocar os homens também, que eles saiam de casa, que eles façam os exames preventivos, que eles se cuidem e que eles possam ter uma vida saudável na vida idosa. Então, nós vamos trabalhar muito a prevenção, sejam elas com doenças, com atividade física, com crimes. Nós vamos trabalhar muito a prevenção no nosso governo, porque a gente acredita que o idoso precisa sim de ajuda, ele precisa ser potencializado para poder saber se defender. Então, quero agradecer o convite do Conselho do Idoso, agradecer os candidatos a prefeito que estão aqui hoje, para um debate saudável, importante e que versa muito sobre pessoas que fizeram por Caxias do Sul e que precisam continuar fazendo, e hoje o município tem a obrigação de devolver toda essa construção de cidade para essas pessoas idosas que fizeram Caxias. Então, muito obrigado pelo espaço, e a gente fica à disposição de vocês. Nosso plano de governo, como a
os outros candidatos já disseram. Infelizmente, nós somos obrigados a protocolar junto com o registro da candidatura um plano de governo, e a gente recebeu ideias aqui de mais de 20 entidades nesse processo todo. Ele vai permanecer aberto, porque a gente precisa complementar com as mais variadas ideias e sugestões que a gente tem recebido, e nosso plano de governo também permanecerá aberto para sugestões, indicações e ideias que sejam positivas para Caxias do Sul e, no caso aqui, para a população idosa. Então, muito obrigado. Primeiramente, um bom dia a todos. Quero cumprimentar meus colegas, deputada Denise Pessoa, prefeito Adilóide Tomeli, ao vereador Felipe e ao Conselho Municipal de Idosos Caxias do Sul, na pessoa da Dani. Dizer para vocês que a pessoa idosa, no nosso plano de governo, ela vai ter uma atenção muito especial. Até porque eu assumi na Câmara de Vereadores por dois anos a Comissão do Idoso. E nesses 2 anos eu quero apresentar para vocês 8 projetos que eu encaminhei referente ao idoso. Projeto número 161, tá? Foi em 2018, que institui a República de Menor Idade. O processo 105 de 2019, que institui ao município de Caxias do Sul o Grupo Gestor Intersetorial de Políticas Públicas para o Envelhecimento. O processo 124 em 2019, que dispõe sobre passeios turísticos voltados à população idosa no âmbito do município de Caxias do Sul. O número 4, 129 de 2019, estabelece os direitos dos usuários dos serviços municipais de saúde do município de Caxias do Sul. O número 5 é o processo 137, que institui o programa de atenção ao idoso no âmbito municipal de Caxias do Sul. O processo número 139 de 2019, que institui o programa Cuidador de Idosos no âmbito do município de Caxias do Sul. O processo também 139, que dispõe sobre a obrigatoriedade do poder público municipal de prestar atendimento à pessoa idosa. O processo 140 de 2019, que institui no município de Caxias do Sul o Dia do Cuidador de Idosos. Bem, nós também temos a visão de que em 2050 a população, a maioria será de quase 50% de idosos, né? E é por isso que nos preocupa algumas providências, né, a curto e longo prazo. Esse é o intuito do nosso programa. Eu quero dizer também que a gente sabe que a Comissão Municipal do Idoso, ela está fazendo uma pesquisa sobre a população idosa. É isso daí, Caxias do Sul? Não, é o conselho. Ah, o conselho. Nós estamos com o diagnóstico. Isso, para poder arrecadar fundos, né? Uma parceria público-privada. Deixa eu ver aqui também o que nós temos. Nós vamos trabalhar com 3 eixos, tá? 3 frentes, que é a saúde, esporte e o lazer. Criar centros de esportes para lugares fechados, criar espaços de lazer, proporcionar atendimento preventivo de saúde física e mental. Nós também queremos a telemedicina, medicina domiciliar para facilitar o acesso ao atendimento, acompanhamento e monitoramento e a entrega de medicação em casa. Eu quero também falar que nesses 3 anos, nesses 2 mandatos que eu tive nos últimos anos, a gente tem tido muita solicitação de pessoas idosas que elas não conseguem ir até o UBS, né? Elas moram sozinhas, elas não têm, quem cuida delas são os vizinhos. E hoje, se a gente ligar para uma UBS e solicitar um atendimento, uma vacina, uma medicação, não tem esse atendimento. Então, esse também é uma das preocupações que a gente tem com as pessoas idosas que não conseguem se locomover sozinhas, moram em prédios que não têm elevador. Quero dar um exemplo do
dos pares, os apartamentos pares que nós temos lá na localidade de Zilbiço. Eles têm 4 andares e as pessoas não têm como sair da cama, descer, subir para ir fazer uma vacina. E nós não temos hoje esse atendimento que os idosos também necessitam. E a gente sabe, né, que muitas vezes os familiares, os idosos não denunciam os familiares, porque são os filhos que estão trabalhando. Então, geralmente, os filhos não querem denunciar o idoso. E eles ficam aí à mercê de atendimento. Também, deixa eu só ver aqui. Bom, já foi falado de acessibilidade, que também é um compromisso nosso, né? A gente vê essas calçadas, inclusive, com árvores, né? Que criam aquelas raízes e a gente não consegue nem cortar as raízes das árvores, das calçadas, ou calçadas que são muito estreitas. As pessoas idosas precisam andar, enfim, na rua, né? Que é um perigo constante. A aplicação de serviços assistenciais voltados para a população idosa, como das vagas destinadas ao abrigo nas casas asilares. No âmbito hospitalar, a aquisição de mais vagas, muito além das existentes, hoje que estão defasadas, diante do crescimento da demanda dos idosos. Ampliação de áreas de lazer, isso a gente falou, academia, né? Então, dizer para vocês que é isso, né? A gente sabe de todos os problemas que nós temos aí com os idosos, através do conselho né? E daquilo que a gente vive hoje. Nós queremos também fazer parceria com o conselho, porque a gente precisa ouvir também muito o conselho, né? E dizer para vocês que a gente está com as portas abertas também para receber demandas, né? Demandas de cada um de vocês sobre o idoso. Talvez vocês achem que eu estou nervosa, eu estou mesmo, né? Porque eu não sabia que eu ia ter que falar aqui hoje, mas enfim. A gente trabalha com o idoso, a gente já vivenciou com o idoso e a gente tem muitas propostas para melhorar a vida do idoso. Então, era isso que eu queria dizer, muito obrigada e ficamos à disposição. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês 4 aqui, dizer que para o Conselho é importante ouvir vocês e que sim, seu Abrelino, como nosso principal representante, sem dúvida, depois vai nos ajudar a cobrar quem for o eleito, né? E também reforçar uma questão que eu não tinha falado antes, que nós temos o Vargas e a Carol, que eles são servidores e eles estão lotados no gabinete. E eles são fundamentais para que o Conselho ande, porque os conselheiros, eles são... A gente tem o nosso tempo, mas a gente divide o nosso tempo com o nosso trabalho, né? E eles são as 2 pessoas que estão sempre aqui nos auxiliando, nos dando todo o suporte e que fazem as coisas acontecer, porque sem eles, por mais que a gente tente, não tem como. A diretoria até passa as demandas e eles vão resolvendo, né? Então, mais uma vez, muito obrigada a presença de vocês. E como vocês abriram a possibilidade, eu acho que o Conselho vai, de repente, agendar uma visita individual para passar algumas sugestões, já que a gente não tinha a oportunidade de conversar agora. Certo? Muito obrigada.